E aí galera Luralíngua, aqui é o Fabrício Carrari de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver mais um tempo verbal, é aí o Future Perfect. Então fique comigo. Voltando aqui, você vai me perguntar, tá, você tá zoando com a minha cara, Fabrício, não existe isso. O que é Future Perfect? Você tá inventando tempo verbal. Não tô, infelizmente não tô. Mas ele é bem fácil para você formar o Future Perfect e também para usar ele. Então primeiro vamos ver como é que a gente vai formar essa estrutura, né, do Future Perfect. É bem fácil, você vai ter o will have, que a gente vai traduzir, né, will have, vai ser algo como terá, vai ter. E aí depois disso vai ter um verbo, o verbo principal aqui dessa ação, no particípio, na forma do past participle, que é o particípio passado que a gente chama. Se for um verbo regular, vai ser a forma igual do simple past, mas se for um verbo irregular, aí vai ser aquela terceira coluna lá da tabelinha de verbos irregulares, que por um acaso, lá no blog da Luralíngua, tem, claro, a tabela com todos os verbos irregulares que você vai precisar na sua vida em inglês ali com a forma do simple past e a forma no particípio para formar o tempo verbal que você quiser em inglês, inclusive aqui o Future Perfect. Então vamos ver, tá? O verbo to do, que significa fazer, se a gente for colocar nessa estrutura, você vai pensar, tá bom, to do, qual que é o particípio do verbo to do? Done, ele é um verbo irregular, né? Então vira done. E aí tá, will have done. É isso, é só isso. Will have done. E a tradução, ela é bem igualzinha à tradução do português. Então, will have, vai ter ou terá, done, feito. Então, will have done, vai ter feito, terá feito. O verbo to work, se você quiser, é um verbo regular. Então, é a forma igual do simple past, a forma dele no particípio. Vai ser worked. Então, will have worked. O verbo to finish, também regular, só colocar ed no final, igual ao simple past, will have finished. Mais um aqui, o verbo to write, que significa escrever, a forma dele no particípio, ele é irregular, então é written lá no particípio, então will have written, vai ter escrito, terá escrito. E aí você fala, tá bom, e quando a gente usa isso, igual quando a gente usa em português, é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu disse que é fácil lá atrás, é bem tranquilinho mesmo. Então você pode dizer, she will have finished her work by 7. Ela vai ter terminado o seu trabalho, o trabalho dela, lá pelas 7 horas. Então, will have finished her work. Vai ter terminado o seu trabalho, o trabalho dela. Então é uma tradução praticamente palavra por palavra, que a gente não tem que se preocupar muito com isso. Um outro exemplo aqui com o verbo to write também. You will have written 2 books by then. Você vai ter escrito 2 livros até então, até lá, até esse momento, né? Esse by then aí. Então é bem tranquilinho mesmo pra gente formar aqui o Future Perfect. Mas bom, todos esses que a gente viu até agora na forma afirmativa. Mas tem também a forma negativa, né? Então o will have vira will not have. E aí você lembra, né? A abreviação, aquelas contrações do inglês, will not vira won't. É bem normal, é igual o cannot vira can't, aqui will not vira won't. Então, they won't have finished their assignment at 6 p.m. Eles não vão ter terminado a tarefa deles até às 6 horas da tarde. Então, não terão terminado, não vão ter terminado. É basicamente a mesma coisa, só vai ter o not ali no meio. E aí, por último, as frases interrogativas, que aí você lembra, né, como que faz perguntas com verbos modais? Tem também um artigo lá no blog da Luralíngua sobre como fazer perguntas em inglês, qualquer tipo de pergunta, com verbos normais, com verbos modais, com o verbo to be, enfim. Perguntas com verbos modais, a gente geralmente só inverte o sujeito com o verbo modal. Então aqui a gente tem o verbo modal, a gente tem o will, que está aqui, você saberia disso, saberia que o will é um verbo modal se tivesse lido o artigo lá. Então a gente simplesmente vai inverter. Você quer fazer uma pergunta? Então você não vai falar I will have finished this at 7 o'clock. Você vai perguntar. Então você inverte, bota o will primeiro. Então, will I have finished this at 7 o'clock? Eu terei terminado, eu vou ter terminado isso aqui às 7 horas? Então é basicamente a mesma coisa. Se você já souber como fazer perguntas em inglês, você não vai nem pensar nisso aqui como uma regra. Você vai lembrar, ah tá, perguntas com verbos modais é só inverter o sujeito
com o verbo modal e acabou. Você não precisa lembrar de positivo, afirmativo, negativo, interrogativo, nada disso. E só assusta, o nome só assusta mesmo porque vocês viram que a regra é bem fácil de formar, só a gente lembrar do will have mais o verbo principal na forma do past participle, que é esse particípio, né, feito, escrito, passado e assim por diante. E que ele é basicamente uma tradução, palavra por palavra, dessa mesma estrutura que a gente tem em português, que a gente não dá um nome realmente para ela, geralmente, né? Na escola você não aprende isso com o nome vai ter feito, terá feito. Simplesmente escreve, tá, esse aqui é o futuro, esse aqui é o particípio e acabou. Então, por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Dá um like aí, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau!